Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, depois de um hiato de uma semana, sem termos o benefício de ouvir o embaixador Francisco Seixas da Costa, que está novamente connosco, e a quem pergunto desde já como é que viu as eleições intercalares nos Estados Unidos, sendo certo que o desastre, vamos pôr desastre entre aspas, que se esperava, não sucedeu, não lhe parece? Não sucedeu e é muito interessante, até sob o ponto de vista histórico, tendo em atenção todos os precalços que esta presidência Biden atravessou, e mais do que isso, a circunstância de haver um líder do outro lado prolongado, desde o último ato eleitoral, que se mantinha como uma espécie de referencial de tudo aquilo que era o movimento na área republicana, e não obstante esses dois fatores conjugados, afinal, a presidência Biden acabou por atravessar este período, que é sempre um período complicado para qualquer presidência, isto é, as eleições a meio do percurso do período da presidência, em que normalmente os presidentes americanos perdem lugares relativamente aos candidatos que apoiam, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes. E é extraordinário, tanto mais que as expectativas eram de que os democratas iam ter uma estrondosa derrota, muito em particular na Câmara dos Representantes, nos 435 representantes dos deputados, quer no Senado, onde havia só um terço do Senado que ia a votos, e também em alguns governos dos Estados americanos, e afinal, os resultados não foram assim tão maus, e se mais do que isso, as estatísticas agora comparam que perante presidências anteriores, com presidentes extremamente populares e com presidentes com um grande carisma, eh, as derrotas de Biden são limitadas. Claro. Biden vai perder, aparentemente, ainda não é muito claro quanto perderá na Câmara dos Representantes, mas poderá perder no máximo 5 mandatos. Ora, nós temos que perceber que Ronald Reagan perdeu 26, que Clinton perdeu 52, que Obama perdeu 65 mandatos, 63 mandatos, Trump mesmo, entre a primeira metade do seu mandato e a segunda, perdeu 40 representantes, e George W. Bush perdeu 30. E, portanto, Biden portou-se bastante bem. E a questão está em saber porque é que isto aconteceu assim. E as dúvidas existem. Há uma dúvida, há uma teoria que tem a ver com a circunstância de Trump ter anunciado a sua disponibilidade para se candidatar e para se recandidatar, e aparentemente estará por horas o seu anúncio de recandidatura, e que isso terá mobilizado grande parte do eleitorado democrático, algum do qual nestas eleições intercalares tenderia a abster-se, mas tê-lo-á mobilizado no sentido de dizer, ele aí vem outra vez, lá vamos ter uma situação similar àquela que deu origem aos acontecimentos do Capitólio e àquela presidência durante 4 anos traumática para o setor democrático, e terá, digamos, mobilizado essas pessoas. Por outro lado, também, há quem diga que aquilo que parecia ser uma agenda que se virava contra os democratas em termos ideológicos e em termos de princípios que tinha a ver com a questão do aborto, acabou por desmotivar, em particular, muitas mulheres e gente jovem, e levou-os para o campo democrático, para apoiar candidatos democráticos. E aí nos candidatos também poderá acontecer que haja aí uma espécie de uma resposta ou de uma justificação relativamente aos resultados. É que aparentemente, mesmo no campo puramente republicano, Donald Trump insistiu, contra a vontade do seu partido, em escolher determinados candidatos que aparentemente não tinham uma qualidade evidente perante os eleitores dos círculos onde estavam a candidatar-se. Mais do que isso, teriam inclusivamente uma resistência por parte do Partido Republicano tradicional, e seriam candidatos que Trump terá escolhido apenas por radicalismo das suas propostas e que não teriam sido suficientemente convincentes para o eleitorado. Portanto, Trump poderá ter perdido aí algum espaço, e os democratas podem ter ganho algum apoio. Biden, não sendo visivelmente um candidato entusiasmante, é aquilo que os ingleses, que os anglo-saxónicos chamam
um par de mãos seguro, é um safe pair of hands, é um homem com grande experiência, é um homem que, não obstante os impactos negativos da crise económica e da guerra, soube, apesar de tudo, fazer uma transição depois do período da pandemia, que aparentemente foi julgada positiva pelos americanos, que estão, no entanto, muito preocupados com a situação económica, com a inflação, mas aí a conjugação entre algumas medidas do governo, e em particular um extraordinário crescimento do emprego. Os Estados Unidos, como nós já temos aqui focado várias vezes, são um país onde a capacidade de regeneração económica, precisamente porque tem uma lógica, às vezes um tanto cruel, relativamente ao mercado de trabalho, acaba por ser maior do que noutros países, e a saída das crises é mais rápida. Aparentemente a intervenção da Reserva Federal Americana, em termos da subida das taxas de juros, teve efeitos na inflação, e portanto a economia americana não está tão mal que leve, digamos, os eleitores a expressarem-se contra o presidente. E como nós sabemos, nos Estados Unidos, a questão económica é a questão-chave. E por isso mesmo, o resultado aí está. Ainda não estão fechados alguns resultados, vamos ter ainda algumas semanas. O sistema americano de apuramento de votos é ele próprio muito bizarro, e por outro lado, em alguns locais, terá ainda que haver um outro tipo de apuramento. E aparentemente, mesmo no campo do Senado, onde os democratas estavam praticamente ela por ela, 50-50, com o desempate feito pela vice-presidente, não é claro que vão perder aí, e podem mesmo ganhar. É claro que quando nós falamos muito desta questão do Senado e dos senadores, nós também temos de perceber que os senadores não são automaticamente garantidos numa votação qualquer perante qualquer lei. Há senadores, Exatamente. independentemente de serem democratas ou republicanos, pensam pela sua cabeça e perante uma determinada lei, e em particular, perante o impacto que essa lei tem no eleitorado pelo qual foram eleitos, isso não é despiciando, votam de um lado ou do outro. E nós vimos no passado que Biden teve dificuldades no Senado para aguentar para fazer passar algumas leis. Mas o Senado é vital para Biden, por duas razões. Em primeiro lugar, porque para fazer nomeações nos próximos 2 anos é por ali que as coisas passam, nomeações para lugares importantes. Alguma legislação é vital ali, e mais do que isso, havendo aquela ideia, que aparentemente agora está arruinada, dos republicanos mais radicais fazerem um processo de impeachment, de impedimento a Biden, por causa dos negócios do seu filho, etc., e esse impedimento teria que ser julgado no Senado. E não há condições, manifestamente, neste Senado que vai sair destas eleições, para que Biden possa ser afastado. Claro. Pergunto-lhe duas coisas distintas, mas que evidentemente têm tudo a ver uma com a outra. Pergunto-lhe, embaixador, se por acaso ficou admirado com o facto de Joe Biden ter dito, entretanto, que se prepara ou que antevê a forte possibilidade de se recandidatar a um segundo mandato, e por outro lado, se lhe parece que, de alguma forma, a vida política de Donald Trump morreu aqui, nomeadamente às mãos de outros potenciais candidatos, como o ainda mais uma vez eleito presidente da Flórida. Biden tinha já dito que se ia recandidatar. É muito difícil a um presidente americano, a 2 anos das eleições, desistir, mesmo que ele pense intimamente desistir, ficaria naquilo que também se chama, em termos anglo-saxónicos, na posição de lame duck, que é aqueles patos que ficam ali parados no meio da lama, e que para os caçadores são muito bons. E, portanto, se ele dissesse que se ia embora, entrava numa espécie de declínio. Claro. Portanto, mas de qualquer maneira, estas eleições, embora Biden vá ter 80 e tal anos nessa altura, nós estamos numas eleições que deram um sopro de vitalidade a Biden. Não sei se físico, mas pelo menos psicológico. E por outro lado também, não é muito evidente que haja um candidato dentro do espectro democrático que possa fazer-lhe sombra. Já percebemos que a vice-presidente, que era vista como uma esperança e uma espécie de sucessora de Biden, vindo de uma minoria, sendo uma mulher, etc., ao longo destes 2 anos não teve uma prestação muito impressiva. E, portanto, não surge como um nome
normal e natural para a sucessão de Biden. Não há mais ninguém. Evidentemente que há figuras dentro do governo, Buttigieg, há as figuras mais à esquerda, Elizabeth Warren, etc. Mas tudo isso são nomes de que se fala, mas que não aparecem com grande força. Já o que o António disse tem outro sentido, no caso republicano. Claro. É que Ron DeSantis, que é um candidato que nestas eleições na Flórida teve para governador um reforço extraordinário da sua votação, e mais do que isso conseguiu eleger na Flórida os candidatos, digamos, ser um apoio para os candidatos republicanos, nomeadamente para a Câmara dos Representantes, acaba por ter digamos, por surgir como uma figura, enfim, passível de congregar os republicanos. Trump ajudou a isso, porque começou logo a atacá-lo. E ao atacá-lo, percebe que tem medo de Ron DeSantis e da sua popularidade. Convém, no entanto, para aqueles que não gostam de Trump e que já estavam a ver e que estão a ver ali um sucedâneo de Trump, convém dizer o seguinte: Ron DeSantis é mais à direita quase do que Trump. Ron DeSantis tem uma agenda de extrema-direita. Eu sei que isto, para as pessoas na Europa, acham que isto pode ter algum exagero. Não tem. Leiam bem o que o Ron DeSantis diz. É uma agenda extremamente moralista, é uma agenda profundamente hiperconservadora e com toques de extrema-direita. E, portanto, claro, o DeSantis pode ser uma novidade, pode ter aquele aspecto kennediano, com uma senhora bonita e que dá um casal presidencial magnífico para entrar na Casa Branca. Mas Trump também tinha uma senhora bonita, vale a pena dizê-lo e lembrá-lo. Essas coisas, digamos, não podem absorver aquilo que é o essencial, que é a questão política. E na questão política, Ron DeSantis significa a direita do Partido Republicano. Está ao nível de um Ted Cruz e, portanto, figuras muito, muito à direita. Não deixa de Além disso, tem, como diz o Financial Times, alguns numa crónica, Ron DeSantis parece ser o Trump, mas com cérebro. Pois, mas vamos ver, mas Trump, apesar de tudo, eu acho que Trump não vai desistir de apresentar a sua candidatura. Mas há uma coisa interessante em Trump, que eu confesso que nunca tinha notado, mas que notei ao ler uma citação do Wall Street Journal. O Wall Street Journal é dos bons jornais americanos o mais conservador. Ao lado do Washington Times, mas que é de muito menos qualidade. E o Wall Street Journal disse uma coisa extraordinária que eu nunca me tinha lembrado. É que Trump é um predador. Mas Trump é um predador. É. Trump, nós sabemos que o sistema americano é o que é, mas nós sabemos que na eleição, quando Trump ganhou as eleições, tinha menos votos que Hillary Clinton. Isto vai ser normal dos Estados Unidos, também George W. Bush teve mais votos que Al Gore, tem a ver com a questão dos Estados Unidos. Mas olhando para aquilo que é o apoio popular global, Trump perdeu tecnicamente, ganhou, digamos, formalmente. Mas depois foi às eleições intercalares, 2 anos depois, em 2018, e perdeu fortemente. Trump teve grandes azares, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Trump perde agora de uma forma muito evidente. Claro. Perdeu, peço desculpa, e a seguir perdeu as eleições, embora ele diga que ganhou, perdeu as eleições em 2020. E, portanto, digamos, não em 2019, mas com posse em 2020. E, portanto, aí também foi derrotado. Estamos a falar de 3, digamos, derrotas numéricas, demograficamente. E agora também perdeu estas, isto é, quando se havia uma grande expectativa dele ganhar, chega-se à conclusão que, afinal, não teve a vitória que se supunha. E a vitória que se supunha era, se calhar, a vitória necessária para poder alavancar as suas expectativas para daqui a 2 anos. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga o que é que lhe pareceu que está a ser a reunião do G20 na Indonésia, onde pela primeira vez Joe Biden se encontrou cara a cara com Xi Jinping e aparentemente houve um conluio entre ambos para, não sendo assintosamente contra, serem razoavelmente contra
as posições de Vladimir Putin no que tem a ver com a Ucrânia? Pareceu-lhe que isto é verdade? Eu não diria a coisa assim, mas e há aqui um ponto. Joe Biden já se tinha encontrado várias vezes com Xi Jinping noutra qualidade, quando Joe Biden era vice-presidente e tinha, digamos, falado várias vezes com Xi. Este é o primeiro encontro formal com Xi Jinping, tinham tido aqueles encontros informáticos, digamos, digitais, e este é o primeiro grande encontro. E eu acho que este encontro tem a maior importância. Devo confessar que acho talvez, sob o ponto de vista diplomático, dos momentos mais interessantes dos últimos anos, tendo atenção, em primeiro lugar, aquilo que é a retórica, a profunda retórica anti-chinesa que existe nos Estados Unidos e que atravessa quer democratas, quer republicanos. A circunstância de Biden ter feito isto depois das eleições americanas, isto é, já com o reforço que a não derrota, no fundo, lhe dá, depois de Xi Jinping fazer isto, após aquilo que foi aquele congresso do Partido Comunista Chinês e o seu reforço, claro, naquela operação, significa que estamos perante dois líderes fortes no momento. E a circunstância dos líderes fortes falarem é muito importante, porque quando algum dos líderes é mais fraco, tende a ser mais vocal e tende a ser mais expressivo para mostrar que tem força, digamos, da palavra e que não tem força por detrás. Depois, porque esta reunião dá-se no momento, e aqui eu encontro apenas ligeiramente aquilo que o António disse, dá-se no momento em que ambos não estão a apreciar excessivamente aquilo que a Rússia está a fazer. Isto para usar um understatement. É evidente que no caso de Biden é, digamos, o principal propulsor da força que está na resistência da Ucrânia face à invasão russa. No caso da China, à China não conveio esta guerra. Claro. À China, este não era o tempo para distúrbios à escala global numa China que estava a fazer o seu percurso de crescimento sereno no quadro internacional, procurando evitar conflitos e procurando uma agenda, nomeadamente no âmbito da nova rota da China, que pudesse agregar países de várias áreas e de vários setores geopolíticos e, portanto, este era o tempo que menos lhe convinha. Só que a China, e já aqui explicámos várias vezes, a China não pode deixar a Rússia sozinha. Não podia deixar a Rússia sozinha. E não podia deixar a Rússia sozinha porque isso, num mundo que está partido ao meio, e em que de um lado está os Estados Unidos e os seus amigos, a China pressente que é o polo central, o polo vital do outro lado. E, portanto, não dando um endosso automático à Rússia, não deixa a Rússia completamente sozinha. Até porque nós sabemos que a China tem vantagens nesta, eu diria, subserviência relativa que a Rússia tem face a ela. A China tem vantagens até de natureza económica. A China não respeita as sanções ocidentais, e falo de acordo com as regras internacionais. As sanções ocidentais determinadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia não são regras internacionais, digamos, que seja obrigatório levar à prática. As sanções internacionais contra a Rússia são apenas aquelas que existiam no passado e que tinham a ver decididas pelas Nações Unidas. Convém ter isto bem claro, porque nós, quando misturamos aquilo que são sanções unilaterais, decididas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, são decisões de natureza política bilateral, e outras são as sanções das Nações Unidas. Essas sim, a China não pode ir contra elas, porque são determinadas pelo Conselho de Segurança em que ela própria está. E, portanto, a China tem uma linguagem, e já vimos isso aqui há dias, quando da reunião da cooperação de Xangai em Samarcanda, que a China tem uma linguagem de alguma distanciação face à Rússia. Mas em particular, e foi claro isto no encontro que antecedeu o início do G20, há aqui uma linguagem sobre a questão nuclear. A questão nuclear é uma questão demasiado séria para poder ser utilizada como instrumento de barganha numa guerra. E a China, claramente, desde o início, e disse já nessa reunião, a China não quer que a questão nuclear, convém dizer que
para quem nos está a ouvir, que há 5 potências nucleares. E essas 5 potências nucleares reconhecidas são aquelas que estão no Conselho de Segurança. Exato. São, do lado ocidental, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, do outro lado, a China e a Rússia. Depois nós sabemos que há potências nucleares não declaradas, como sejam Israel, ou como sejam... e, portanto, Paquistão. o Paquistão, e tem a Índia, que também é potência nuclear, com apoio americano, aliás. E, portanto, nós temos que perceber que os poderes nucleares não querem aumentar os países nucleares. E por isso mesmo são contra os avanços nucleares, quer da Coreia do Norte, quer do Irão. E, portanto, ambos fizeram uma proclamação no sentido de que as armas nucleares não devem ser usadas. Porquê? Porque a certa altura, como nós já falamos várias vezes, Vladimir Putin não escondeu a possibilidade das armas nucleares poderem vir a ser utilizadas, armas nucleares táticas, isto é, de alcance limitado, mas de qualquer maneira com uma gravidade extrema em termos daquilo que é a radiação com efeitos impensáveis. E por isso mesmo, este foi um recado comum à Rússia. Vamos ver se há outros recados, isto é, vamos ver se nesta conversa, nós nunca saberemos isto nos próximos tempos, se nesta conversa entre Xi Jinping e Biden não terá dado à China, para passar à Rússia, alguns recados. Porque, também convém dizê-lo, e já falaremos disso a seguir, há quem diga que certos setores americanos estariam a tentar, embora não o digam, e pelo contrário, até digam o contrário, isto é como os treinadores de futebol são sempre ótimos até o dia em que são despedidos, e portanto, há quem diga que os Estados Unidos, setores americanos, querem, digamos, negociações e querem acelerar o fim da guerra na Ucrânia. Mas, portanto, há aqui elementos de natureza bilateral importantes. Esta reunião tem um aspecto de distensão entre as duas principais potências à escala global muito importante. Vamos ver, há uma frase interessantíssima de Biden que revela a confiança que, apesar de tudo, a China lhe transmite. Biden diz que tem a certeza que a China não vai fazer uma ação agressiva face a Taiwan proximamente. A China não dá garantias nunca sobre isso, mas provavelmente Xi Jinping disse a Biden, deu a Biden algumas seguranças em que Biden acredita nessa matéria. Talvez porque o timing da fusão entre Taiwan e a China, que a China quer, que a China de Pequim quer, não seja este. Mas, portanto, há aqui uma geração de confiança. E depois há aqui um ponto importante, António, que nestas questões internacionais é vital, talvez eu esteja, digamos, porque tenho uma formação deste género, esteja mais preocupado com isso, que é manter abertos os canais diplomáticos. Que Claro. é manter abertos os canais. Nós já sabíamos, já tínhamos visto uma reunião em Roma, aqui há tempos, entre o Conselho de Segurança Nacional de Jack Sullivan e os chineses, já tínhamos visto contactos feitos, complexos feitos por Anthony Blinken, o ministro dos Negócios Estrangeiros, no fundo, dos Estados Unidos com os chineses, mas tínhamos visto também o agravamento de tensões provocadas, por exemplo, pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Taiwan, exatamente. Taiwan está aqui como o irritante no relacionamento entre os Estados Unidos e a China, e pode ser que esta reunião tenha acabado por criar, digamos, um entendimento mínimo para ganhar tempo e para não acelerar as tensões. Eu acho que para o mundo este encontro é importante, e mais do que isso, gosto muito de olhar para a coreografia física, o modo como as coisas são feitas, o modo como os dois líderes se relacionaram, parece indiciar um tempo interessante neste relacionamento. É bom para o mundo que não se entre num período de guerra fria, de tensão, em que os canais sejam cortados. Agora, é capaz de não ser uma boa notícia para a Rússia e é muito capaz, e a circunstância da Rússia, digamos, ter falhado à reunião do G20 também não deve ser por acaso. Exatamente. Para uma resposta rápida, embaixador, era capaz de aceitar a teoria segundo a qual a China e os chineses são conhecidos por serem um povo paciente, estará a apontar o ano de 2049, isto é, os 100 anos da Revolução Maoísta, para fechar a questão de Taiwan, isto é, a anexação, de alguma forma, de Taiwan. 2049. Eu nessa altura talvez já não possamos falar sobre esse assunto, à época, eu já cá é muito provável que não. para desenvolver essa teoria.
porque tinha que ter 100 e tal anos, mas os chineses têm todo o tempo do mundo. Exato. E o que os chineses não querem, muito provavelmente, é provocações que, no fundo, os obriguem, por assim dizer, entre aspas, a acelerar este processo. E o que é que tem acontecido? É que um certo apoio excessivo em termos de visibilidade que os Estados Unidos têm dado à China, a Taiwan, pode estar a contribuir para este irritante relativamente a Taiwan. Mas há um ponto importante em que o Ocidente tem razão e a China não tem. É que aquilo que a China tem feito no Mar do Sul da China, à luz de uma interpretação que é puramente chinesa, relativamente aos seus direitos ali, quer os direitos de passagem, quer os direitos de construção de ilhas artificiais, etc., vai contra o direito internacional. Claro. E não é de excluir, António, que perante, digamos, avanços chineses nessa área, que a China possa considerar importantes fazer nos próximos tempos, isso não possa ter consequências na tensão com Taiwan, com os Estados Unidos a reagirem. Portanto, Taiwan é algo que vai continuar a ser uma aresta no relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Mas provavelmente esta reunião fez ganhar tempo. Certo. Obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco a propósito da questão da guerra da Ucrânia, permitindo-me que introduza esta questão, embaixador. De repente, no início desta semana, ficou a saber-se que houve um encontro entre o presidente, o presidente da CIA e o seu homólogo da secreta russa, tendo, evidentemente, supõe-se por conversa, a Ucrânia. Na sua qualidade de embaixador, com certeza que uma reunião deste género não o surpreende, mas como é que a explica e o que é que lhe parece que uma reunião destas, que aconteceu na Turquia, o que também é, creio, um dado importante, pode revelar daqui para a frente? Revela, em primeiro lugar, que não estão fechadas as portas entre os Estados Unidos e a Rússia. E isso é bom sinal. É bom Claro. sinal, particularmente quando estão em causa questões essenciais, nomeadamente as questões nucleares. Eu volto a lembrar o que sempre digo: quando Biden tomou posse, a primeira visita que fez foi a Geneve, onde se encontrou com Vladimir Putin, e em que a questão nuclear esteve em cima da mesa. E só depois é Claro. que se encontrou com os seus aliados, quer no âmbito da Cimeira da NATO, quer no âmbito com a União Europeia. E, portanto, os americanos pressentem que fazem parte de um pequeno clube, e em particular em que os dois principais sócios do clube são eles e os russos, que é o clube nuclear. E o clube nuclear é aquele que tem ogivas nucleares, digamos, ambos os países somados representarão 90% das ogivas nucleares no mundo. Os outros Claro. três países são irrelevantes neste quadro. E, portanto, os Estados Unidos percebem que têm que ter esta conversa. Esta conversa tinha-se vindo a manter durante a Guerra Fria, durante as décadas de Guerra Fria, em que os dois países não só entraram às vezes em conflitos por via de terceiros, Vietnã, Angola, o regime no Chile, todas as questões na Guatemala, etc. Os Estados Unidos andaram ao longo de anos, de décadas, com a Rússia em guerras que outros faziam por eles, mas pouparam-se a trazer para jogo, a não ser no caso específico do caso cubano, as questões nucleares. E, portanto, Claro. este diálogo nuclear é fundamental. E é fundamental, inclusivamente, porque estavam a desaparecer alguns mecanismos de controlo e de geração de confiança bilateral, e é importantíssimo renová-los, independentemente da Ucrânia. A Ucrânia está fora disto nessa matéria. E, portanto, se calhar alguns recados precisavam de ser passados dos americanos para os russos, e nada melhor que os serviços secretos, que nesta matéria são, eu não diria neutrais, porque não o são, mas conhecem a linguagem uns dos outros, como aliás os diplomatas normalmente também conhecem a linguagem do outro lado. Exato. Portanto, é muito bom que isso se tenha passado, é muito bom que se abram portas nesta matéria. E tudo indica que o grande objetivo disto é a questão nuclear. Eu digo, tudo indica, mas eu não excluo em absoluto que por detrás deste tipo de negociações, conversas entre os dois lados, possa haver algo mais do que a questão nuclear.
e possa haver, em particular, esclarecer que limites é que cada um veria para o fim da guerra da Ucrânia, por exemplo. Os americanos continuam a dizer que quem define o fim da guerra da Ucrânia é a Ucrânia, isto é, quando a Ucrânia estiver satisfeita. Esta é a linguagem normal, a Ucrânia é um país que foi invadido e é um país que está a resistir com o apoio ocidental a essa mesma invasão. A grande questão está em saber é que nem sempre os países que têm razão conseguem levar a razão até ao fim, e se calhar para não serem destruídos ou para não pagarem um preço ainda maior, preferem fazer algumas concessões. A Ucrânia não deu até agora sinais de estar disponível para fazer essas concessões, mas nós sabemos que há sinais, e há mais do que isso, há sinais muito recentes, por parte, que apareceram no New York Times e no Washington Post, de que setores militares americanos responsáveis estão a pressionar a classe política americana, nomeadamente Joe Biden e a diplomacia americana, no sentido de ter uma conversa com Kiev, ter uma conversa com Zelensky, ter uma conversa com os ucranianos, para algum modelo de compromisso. Veremos. E veremos, em particular, em função do que se tem passado nos últimos tempos. Nós não comentámos aqui de forma detalhada aquilo que foi a ação com êxito feita pela Ucrânia em Kherson, que reverteu aquilo que foi uma das primeiras ações que os russos tinham tido quando invadiram a Ucrânia, que foi tomar Kherson. Todos nós sabíamos que tinha uma importância vital para a questão do fornecimento de água à Crimeia. Mas aquilo que tem sido o avanço em Kherson, e mais do que isso, aquilo que tem sido o recuo russo em Kherson e a passagem para o outro lado do rio de Dnieper, significa uma derrota por parte da Rússia e um fracasso por parte da Rússia. E mais do que isso, no plano político, uma humilhação por parte da Rússia. Não vale a pena. A Rússia enganou-se claramente nesta operação na Ucrânia. Enganou-se pensando que a Ucrânia caía de joelhos 48 horas depois de lá chegar, enganou-se depois de pensar que conseguia cercar Kiev e pressionar Kiev e Kharkiv, enganou-se pensando que eram favas contadas na zona do Donbass e enganou-se pensando que pelo sul conseguia avançar até tomar Odessa e se calhar ir até à Transnistria. A Rússia enganou-se. Enganou-se, mediu-se mal a capacidade da Ucrânia, e mediu mal, em particular, a capacidade de apoio à Ucrânia de natureza militar dada pelo Ocidente. Claro. Agora, a Rússia pressente também que está a ser um incómodo para o Ocidente a situação económica decorrente da guerra da Ucrânia. E que pressente que o Ocidente, em primeiro lugar, com estes problemas de gás que a Rússia utilizou como forma de chantagem, agora com a destruição que a Rússia está a fazer de forma chocante daquilo que são as infraestruturas de natureza energética da Ucrânia, criando situações dramáticas para a vida da população ucraniana, sente que há aqui, digamos, um mal-estar profundíssimo em relação à Ucrânia, que vai levar à Rússia, que vai levar muito provavelmente a um nono pacote de sanções daqui a tempos, mas a Rússia está a tentar pescar nas divisões dentro da União Europeia e, em particular, a Rússia quer falar com quem manda no jogo. E quem manda no jogo? Washington. Essa é que é, digamos, a chave da questão. Parece-lhe que no final acabaremos por, eventualmente, assistir a uma paz onde a questão é o leste da Ucrânia, mas não a Crimeia, isto é, parece-lhe que os Estados Unidos, o Ocidente, seriam capazes de convencerem-se que realmente a Crimeia é russa, e como acontece desde 2014, e portanto aí já não há nada a fazer? Não apenas aqui, eu acho que qualquer solução, mas isto vale o que eu vou dizer, e provavelmente algumas pessoas vão ficar irritadas com o que eu vou dizer, mas eu assumo isto calmamente. A Ucrânia tem todo o direito às fronteiras de 1991. E as fronteiras de 1991 implicavam toda a sua zona geográfica, inclusivamente o Donbass e a Crimeia. Mas a Ucrânia também tinha tido obrigação, desde 1991, de criar condições para a vida em paz e segurança das populações russas que lá estavam. E esse foi um dos argumentos, entre outros, que levou à agressão russa e à invasão russa. Certo. O compromisso aqui terá que ser algo que, por um lado, preserve algumas populações, as populações russas que estão ali naquelas áreas, o continuarem a viver, em particular na zona de Donbass, porque nós já vimos que na zona de Kherson as coisas os russos que ali estavam, alguns deles
alguns milhares deles já tiveram que fugir. E não acredito que haja condições para a Rússia prescindir, mesmo que acossada, da presença na Crimeia. Agora, que isto significa uma amputação ilegal perante o direito internacional daquilo que é a soberania da Ucrânia, é verdade. A grande questão está em saber se, perante o primado do direito, de repente o primado do realismo não obrigará a fazer uma solução de compromisso. E não sei em que medida é que os ocidentais estão disponíveis para continuar a apoiar a Ucrânia a ir até ao fim do seu desiderato, que é tomar todo o território. Se calhar, digamos, do seu ponto de vista moral, estaria aqui um objeto claro, só que isso é capaz de ter um preço, nomeadamente em matéria económica, em matéria dos impactos sobre a recessão europeia, etc., que poderá obrigar por realismo político, talvez por cinismo, vamos ser claros, talvez por cinismo, a que os países europeus haja um momento em que passem a mensagem à Ucrânia no sentido de dizer vocês têm que fazer um compromisso e esse compromisso passa por alguma cedência territorial. Não sei. A sensação que eu tenho é que a Rússia não sairá de todo o território da Ucrânia que estava em 1991, que não abandonará esse território, abandonará parte desse território, nomeadamente o Donbass e nomeadamente a Crimeia. Certo. Cá estaremos para ver o que é que se passará lá mais para o final do inverno, com certeza. Obrigado, embaixador. Permitam-me que diga que na próxima semana não haverá a arte da guerra. O embaixador Seixas da Costa terá que sair do país mais uma vez. Quem tiver muitas saudades pode sempre ver os podcasts e os vídeos que estão nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até então, daqui a 15 dias. Obrigado.